gente, boa tarde a todos. Hoje, dia 22 de setembro, às 14 horas, estamos dando início à defesa de qualificação do mestrado da Bianca Nunes Calado, que com os membros da banca, a professora Andrea, membro do quadro docente de pós-graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental, e a professora Gabriela como membro externo também da Engenharia Ambiental e Urbana da Universidade Federal do ABC. Eu vou passar para a Bianca. Bianca, você tem no máximo 30 minutos para fazer a apresentação da tua pesquisa, certo? Após a tua apresentação, da tua apresentação, a gente passa para a avaliação da banca, para a arguição sobre o trabalho que você está apresentando agora. Terminando a arguição, a gente pede licença para todos os presentes, para a gente poder avaliar, e depois, novamente, a sala estará aberta para dar o resultado final. Certo? Então, Bianca, por favor, pode compartilhar a tua apresentação e, por favor, iniciar. Tá, ok. Vou iniciar, então. Obrigada a todos, tá, por estarem aqui. Eu sou aluna de mestrado de Ciência e Tecnologia Ambiental, e aí minha pesquisa de dissertação tem o nome de Avaliação Qualitativa e Comparativa dos Relatórios do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, com foco no grupo de trabalho 2, Impacto, Adaptação e Vulnerabilidade para o Brasil. Minha orientadora é a professora Maria. Esse é o meu sumário de apresentação do dia. De início, a gente pode dizer que a mudança no clima é um ciclo natural no planeta Terra, e ela refere-se a variações no clima em escala global ou regional, que apresenta uma variabilidade por um período que pode durar de décadas ou de milhões de anos, e que essas mudanças elas são provocadas no clima, elas são ocasionadas por fatores internos, como, por exemplo, a atmosfera, o oceano, a superfície, ou por fatores externos, que podem ser as placas tectônicas, as erupções vulcânicas, as constantes solar ou até mesmo a órbita do planeta Terra. E essas versantes internas e externas, elas são impostas aos sistemas climáticos que influenciam, por exemplo, o sistema terrestre. Tanto os aerossóis como as nuvens, como os gases de ozônio e os gases de efeito estufa, eles são essenciais no planeta Terra para que haja vida, e eles auxiliam para que a temperatura fique entre 15 e 18 graus Celsius. Nós temos os gases naturais, por exemplo, que são o óxido nitroso, o ozônio, o metano, o dióxido de carbono, e esses gases, eles auxiliam ao equilíbrio, e eles são essenciais para a vida na Terra, né? Porém, através do uso excessivo de combustíveis fósseis, eles estão se intensificando e alterando o clima e aumentando a temperatura no planeta Terra. E também nós temos gases que são introduzidos por atividades humanas, como halocarbonos e substâncias que contêm cloro e bromo. E esses gases, eles são introduzidos por atividades humanas na atmosfera e que, em conjunto com os gases naturais, eles absorvem então uma maior radiação infravermelha e acabam aprisionando o calor dentro do sistema superfície e troposfera. Então, nós podemos dizer que os gases do efeito estufa, ele tem a sua intensificação atrelada à Revolução Industrial, a partir de 1750, justamente pelo crescimento populacional, por aumentar a demanda de recursos naturais, de energia e de alimentos. A concentração global, desde 2000 de CO2, ela tem sido de 20 partículas por milhão por década, e essa concentração, por pesquisadores como Luigi Bereiter, é considerada de até 10 vezes mais rápida do que qualquer aumento de CO2 nos últimos 800 mil anos.
Então, se nós limitarmos o aquecimento global em 1,5, nós podemos reduzir a exposição de centenas de milhões de populações pobres e vulneráveis a riscos relacionados ao clima. Por exemplo, extremos climáticos e meteorológicos, eles possuem respostas diferentes em 1,5 e em 2 graus Celsius, com mudanças que são detectáveis na frequência ou na quantidade de precipitação em algumas localidades, como, por exemplo, um alagamento que aconteceu em São Paulo, que deixou mortos e feridos no dia 10/3/2019, e pela imagem vocês podem ver o estado que ficou o carro na capital de São Paulo, após a chuva, de um único dia, ou o aumento da frequência de secas maiores em outras localidades, como observado aqui, nessa reportagem, diz que 43% dos municípios do Brasil foram impactados, seja com seca fraca ou com uma seca excepcional, agora em agosto de 2021. Ou com riscos de inundações projetados para aumentar na América do Sul, com perdas socioeconômicas, principalmente devido à maior exposição à vulnerabilidade. E essa foto aqui, ela é do dia 11/3/2019, aqui na capital de São Paulo, onde mostra a condição que ficou as pessoas após o alagamento do dia 10. Então vem a pergunta da minha pesquisa. Nós sabemos que as evidências das mudanças climáticas, elas são cada vez menos questionáveis, e o sexto relatório do IPCC, ele comprova isso, né? Quando ele atrela 1,1 grau de aumento de temperatura devido às atividades humanas. Então a minha pesquisa, ela visa entender como que as pesquisas desenvolvidas no Brasil, desde o primeiro relatório até o quinto, têm evoluído, se aprimorado em quantidade e qualidade, para evidenciar, nortear e demonstrar os riscos, impactos, adaptações e vulnerabilidades às mudanças climáticas nos sistemas ambientais brasileiros. Assim como de que forma que esses sistemas, principalmente os mais vulneráveis, eles estão sendo preparados para os desafios que as mudanças climáticas proporcionam em sua amplitude e se tem desenvolvido uma capacidade adaptativa para isso. Então, o objetivo geral da minha pesquisa é analisar qualitativamente, comparativamente, os 5 relatórios do IPCC e o relatório especial Global Warming 1.5, especificamente os informes do GT2, Impacto, Adaptação e Vulnerabilidade, com foco para o risco, impacto e vulnerabilidades aqui no território brasileiro, para os sistemas de hidrologia e recursos hídricos e para o sistema de assentamentos humanos. Com isso, meu objetivo específico, então, é identificar os estudos brasileiros e a sua evolução nos relatórios do GT2 sobre variação, frequência e severidade dos eventos climáticos extremos que impactaram os recursos hídricos no Brasil, examinar e identificar os resultados dos estudos brasileiros e a sua evolução nos relatórios do GT2, que se relacionam com a vulnerabilidade, com o impacto e adaptação ocasionado pelas mudanças climáticas nos sistemas de assentamento humano e recursos hídricos. E, por último, realizar um estudo prático sobre o impacto do aumento de temperatura do ar e o risco de desastres devido aos extremos climáticos aqui no sudeste do Brasil. Essas são os meus principais referências para a pesquisa. Então, minhas principais referências, no caso, para os termos como definição e diferença de mudança climática, gases de efeito estufa, definição de impacto, adaptação e vulnerabilidade e controvérsias do IPCC. Assim também como as principais definições do IPCC que foram abordadas são adaptação, impacto, mudança climática, vulnerabilidade e as suas definições de acordo com o IPCC, os anos de publicação. Então, cada vez foi aprimorando um pouquinho mais, mas essas são as definições chaves dentro dos volumes do IPCC. Então, o que é o IPCC, né? Se nós pudermos falar um pouquinho, ele é formado pela Organização Meteorológica Mundial, a WMO, junto com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Foi criado em 1988 e tem o nome de Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. Ele é um órgão que avalia a ciência relacionada à mudança climática, na intenção de compilar e de sintetizar e divulgar informações científicas sobre as mudanças climáticas, além de que nasceu da percepção de que a ação humana ela poderia estar exercendo uma forte influência sobre o planeta e que haveria uma necessidade de acompanhar esses processos. Então, ela é constituída por 3 grupos de trabalho e mais a força-tarefa. Então, o grupo 1, ele estuda a ciência física,
O grupo 3, as mitigações da mudança climática, e a força-tarefa, ela supervisiona o inventário de gases de efeito estufa. O GT2, deixei por último, justamente por ser o grupo que eu utilizo para trabalho, e ele avalia as vulnerabilidades, os impactos e as adaptações nos sistemas humanos e natural, para reduzir riscos e criar um futuro sustentável. Esses são os 7 sistemas que o IPCC aborda no grupo de trabalho 2, ecossistemas, hidrologia e recursos hídricos, agricultura e segurança alimentar, assentamento humano, sistema costeiro e saúde humana, na qual eu utilizo hidrologia e recursos hídricos e assentamento humano. Meu material, então, para pesquisa são os relatórios do grupo de trabalho 2, que é ligado diretamente ao primeiro e segundo objetivo específico. Desses, eu já fiz a leitura de 3, na qual eu vou apresentar um pouco dos resultados do que eu tirei, e eu ainda tenho o R4, o R5 e o relatório especial 1.5. Vocês podem encontrar aqui nesse link. O R6 ele não entra para pesquisa, porque o grupo 2 vai publicar somente em fevereiro do ano que vem. O material de apoio também são os sumários para tomadores de decisão do próprio IPCC, o Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas, devido aos itens de a parte socioeconômica que é abordada, e os relatórios do painel brasileiro de mudanças climáticas, também por eles trazerem pesquisas mais regionais, né, com maiores autores, abrangendo um maior número de sistemas aqui internos. Os dados para os estudos de caso, então, nós utilizamos do Terra Climate para temperatura máxima, temperatura mínima, precipitação, PDSI, são todos que serão analisados no estudo prático, né, estudo de caso, e para uma série de dados de 1961 a 2020. Justamente por ser uma base de dados combinados, nós usamos o Terra Climate. Ele combina, então, normais climatológicas de alta resolução da World Clean, os dados do CRU TS 4.0, reanálise japonesa de 55 anos, e eles possuem resolução temporal mensal de alta resolução espacial de 4 km. Além de que a Specific Warming Level, eles já são estimados e simulados para cenários de aquecimento de 2 graus e 4 graus, e aí nós utilizaremos justamente para representar a variação de anomalia de temperatura média global em relação ao período pré-industrial. Justamente para 2 cenários, quando as temperaturas médias globais são 2 graus mais altas que a pré-industriais, e quando as temperaturas médias globais são 4 graus maiores que as pré-industriais. Para o estudo de caso, então, nós utilizamos populações e desastres. A primeira leitura foi direta no Excel, e o método foi a seleção, por exemplo, para o Sudeste, né, região Sudeste, com afetados como mortos, feridos, enfermos, desabrigados, desalojados, desaparecidos, e para desastres nós selecionamos um conjunto de desastres de precipitação e de seca, e nós também apresentaremos em gráficos. Já a temperatura média anual, a precipitação anual e o PDSI, em primeiro momento, eles foram uma aquisição de dados climáticos em formato, né, de CDF, e nós utilizamos o software Grades para fazer a manipulação desses dados, que em um segundo momento nós faremos a leitura georreferenciada em QGIS, né, manipulação em QGIS, para encontrar os resultados. Nossos métodos, então, aplicados foi o método histórico de investigação dos relatórios do GT2, para identificar avanços e evolução no Brasil, para os campos de vulnerabilidade, riscos, impactos e adaptações. Para o método comparativo, foi utilizado para análise comparativa dos relatórios do GT2, para ressaltar diferenças e similaridades dentro dos sistemas de assentamento humano e de recursos hídricos. Esses foram os meus principais autores, Gil e Mazzucato. Para o observacional, para avaliação sazonal e anual, com os dados de temperatura, precipitação e PDSI, com análise de tendência Mann, Kendall e Sen, análise de extremo de precipitação, PDSI, e a correlação com os dados de desastres, né? Depois de tudo isso, será feita a correlação. Nós utilizamos como autor base Mann, Palmer, Kendall e Gilbert. Então, os sistemas socioeconômicos que nós analisaremos é o setor de recursos hídricos, sistema recursos hídricos, especificamente recursos de água doce,
porque é provável que alterações nos recursos hídricos devido às mudanças climáticas e possíveis mudanças de precipitação venham a ocorrer. Já no assentamento humano e na saúde, será em áreas urbanas, correlacionada, com impactos de adaptação e co-benefícios, meio de subsistência e pobreza, pois tem possíveis efeitos causados pela mudança climática, vulnerabilidades e exposição dos sistemas humanos, e existem riscos de impactos futuros e potencial de adaptação. Então, falando um pouquinho dos primeiros resultados, quando a gente inicia pelo FARTON, já sabemos que ele foi publicado em 1990, possui 200 autores principais e cada autor podia ter um apoiador, que não foi divulgado, apenas é falado como apoiador, então não sabemos o número, né, total, além dos 200 que foram contratados pelo IPCC para fazer o relatório. O primeiro relatório recebeu o nome de Impactos das Mudanças Climáticas, contou com 7 capítulos, teve em torno de 890 referências científicas de artigos utilizados como base e teve 296 páginas no volume total. Já o SAR, ele foi publicado em 1995, contou com autores, 2.000 autores no total, sem ter apoiadores fora, todos eram como se fossem registrados internamente. O título foi de Mudança Climática 1995, e nesse instante ele já abordava impactos, adaptação e mitigação das mudanças climáticas e contava com uma análise científica e técnica. Tem 28 capítulos, sendo que os 3 últimos são destinados à análise científica e técnica, mais de 5.000 referências científicas, 891 páginas. E o TAR foi publicado em 2001, contou com 800 autores no total, e recebeu o nome de Mudança Climática 2001, Impacto, Adaptação e Vulnerabilidade. Mitigação, a partir do TAR, passa a ser analisada pelo grupo 3 de trabalho, que trata justamente de mitigação. Então, o número de páginas de capítulos, cai de 28 para 19 por causa dessa mudança. Porém, a quantidade de referências científicas aumenta para o TAR e conta com 1.042 páginas. Eu queria apresentar para vocês, então, uma diferença dentro dos 2 sistemas que eu utilizo como base. Então, em um primeiro momento, hidrologia e recursos hídricos cuidava somente de demanda de água e recursos de água doce. No SAR, em 95, ele passa a ser dividido, então, por hidrologia e ecologia de água doce, especificamente de água doce. E aí ele passa, além desses 2, a também trabalhar com demanda e abastecimento, águas subterrâneas e superficiais, irrigação, uso doméstico, geração de energia, navegação, ecossistema, recreação baseada na água. Quando a gente vai para o TAR em 2001, ele volta, né, o item específico volta a ser hidrologia e recursos hídricos, ele volta a abranger um número maior, né, de assuntos, e além desses, ele também trata dos efeitos sobre o ciclo hidrológico, dos impactos da mudança climática, os efeitos sobre a retirada da água em excesso em um mundo em mudança, os impactos e os perigos hidrológicos que podem ocorrer devido às mudanças climáticas, as opções de adaptação, implicação de gestão, água e os conflitos que possam ocorrer devido às mudanças climáticas. Há diferenças também, desde o FAR até o TAR, quando a gente fala de assentamento humano. Em um primeiro momento, assentamento humano ele cuidava, além do assentamento humano, energia, transporte, setor industrial, cuidava também de saúde humana, qualidade do ar e mudanças na radiação ultravioleta. Em um segundo momento, assentamento humano passa também a ser um clima em mudança, trazendo impacto e adaptação. E ele aborda outros fatores, assim como impacto, adaptação e mitigação, sistemas e valores culturais, turismo, seguro de propriedades industriais, né, além dos que já cuidavam no anterior. Quando ele vai para o TAR, há um desmembramento que eu vou mostrar, acho que nos 2 slides para frente, mas ele deixa de cuidar de alguns assuntos que eram tratados no primeiro relatório e ele passa a se concentrar em assentamento urbano, costeiro e rural, energia, setor industrial, setor econômico, infraestrutura, gestão e adaptação e as principais vulnerabilidades. Uma outra diferença no TAR para os anteriores é que eles têm também capítulos que são regionais, né? O exclusivo para a América do Sul, para a Ásia, para a África, o que traz mais evidências de mudanças climáticas regionais.
Então, as maiores contribuições do IPCC no FAR, que eu destaquei resumidamente, são: apresentam os impactos das mudanças climáticas com uma baixa estimativa regional, eles possuem muitas incertezas das mudanças climáticas, e suas maiores contribuições eram de países desenvolvidos. Para o SAR, existem novas áreas disciplinar, como a questão técnica, que são relacionadas aos aspectos econômicos das mudanças climáticas, e concentrou-se em avaliar a sensibilidade e a vulnerabilidade dos sistemas natural e humano frente às mudanças climáticas. Já o TAR, as maiores contribuições do TAR foram análise abrangente de sensibilidade, capacidade adaptativa e vulnerabilidade dos sistemas naturais e humanos e as mudanças climáticas e suas potenciais consequências. Por isso que vulnerabilidade ganha destaque a partir do TAR e passa a ser, inclusive, um dos nomes do título. Concentrou-se nas questões ambientais, sociais e econômicas, possui capítulos regionais, como a América Latina sendo um capítulo exclusivo. Ele aborda as interações das mudanças climáticas com os estresses não climáticos, então existem essa nova abordagem, por exemplo, locais que já são propícios à seca, com o aumento da temperatura, né, com as mudanças climáticas, o que pode acontecer nessas regiões? E existe a separação, então, do capítulo de assentamento humano, onde indústria, energia e transporte passa a ser um capítulo exclusivo, e saúde humana também passa a ser um capítulo exclusivo, abordados nitidamente por saúde. Adaptação e vulnerabilidade ganham capítulos exclusivos também separadamente, então já não é mais abordado dentro de cada capítulo como assentamento humano, hidrologia, ecossistemas, mas eles passam a ser capítulos exclusivos e gerais. Quando a gente vem para a contribuição brasileira, o FAR, em hidrologia e recursos hídricos, em um primeiro momento, eles diziam que por existir, por exemplo, Steinberg dizia que por existir apenas 7% de desmatamento na floresta, ainda não eram significativas as mudanças de precipitação na Amazônia, mas que se isso continuasse, como o próprio o Nobre e colaboradores, utilizando os modelos desenvolvidos por Seller, eles simularam que se continuasse com o desmatamento, os efeitos desse desmatamento seriam um aumento na temperatura da superfície da região, uma diminuição na evapotranspiração e uma diminuição na precipitação. Em assentamentos humanos, não houve inclusão de pesquisas brasileiras no FAR, como o próprio relatório do FAR de 1990 destaca, as maiores contribuições eram internacionais, eram de países desenvolvidos. Já o SAR, ele não conta com inclusões de pesquisas brasileiras, nem em hidrologia e recursos hídricos, e nem em assentamento humano, pertencente a 1995. O SAR também destaca que as maiores contribuições eram de países desenvolvidos, tanto que para o Brasil existem pesquisas que falam sobre, por exemplo, o conforto térmico, as ilhas de calor na cidade de São Paulo, que passariam a aumentar, porém são de colaboradores internacionais, por isso não estão aqui nesses resultados apresentados. Quando a gente passa para o TAR, e aí o TAR foi publicado em 2001, e ele possui relatórios exclusivos, por exemplo, da América Latina, existem maiores pesquisadores brasileiros. Em hidrologia e recursos hídricos, por exemplo, Fernside dizia que a evapotranspiração na floresta amazônica estava mudando, justamente por ser pelo desmatamento. Isso reduziria a precipitação, levando a perdas de escoamento, dentro e fora da bacia, afetando, por exemplo, a região central-sul do Brasil, onde localiza-se a agricultura e a silvicultura. O El Niño, que já influencia secas no Nordeste e no Norte da Amazônia, por Nepstad. Secas severas também estavam sendo analisadas e anomalias negativas de chuvas em períodos chuvosos, por Marengo, Silva Dias e Marengo. Chuvas extremas nas estações chuvosas em anos de enso no sul do Brasil e secas na fase positiva da oscilação. E que as condições de mudanças climáticas observadas por Barbosa e Fernside diziam justamente do favorecimento de incêndios florestais em épocas de El Niño devido às mudanças climáticas. E Canfalonieri e Costa Dias associam o ENSO e as secas severas no estado de Roraima, onde houve a diminuição de casos de malária e mudanças no regime hidrológico. Eles possuem potencial de alterar os riscos à saúde, por isso manter a água potável, segura e o saneamento adequado se faz necessário em um período em mudança.
Ainda no TAR, em assentamento humano, Siqueira destaca que justamente na região centro e centro-sul possuem mudanças devido às projeções de cenários, né, de IS-92, que eram cenários produzidos pelo IPCC, de que haveriam mudanças de 4 a 4,5 graus na temperatura. Isso resultaria, então, no aumento da concentração de CO2. Precipitações poderiam aumentar de 10 a 15% em chuvas de outono, mas diminuir e causar riscos de secas durante o verão. No Nordeste, os extremos estavam altamente relacionados com o El Niño, e esses eventos extremos, eles se tornam tão intensos devido às mudanças climáticas e seus impactos tornam-se desastres em assentamentos. Um exemplo são as secas que já afetam a agricultura de subsistência no Nordeste, que também já é propensa a secas periódicas e fome, e mesmo na ausência de futuras mudanças climáticas, imagine com o aumento das mudanças climáticas como ficaria. E Marengo destaca que ondas de frio, mesmo fraca em um período de mudança, podem apresentar intensidades incomuns que em áreas cafeiras no Sudeste resultam em danos e perdas na produção de café. Porém, já no Sul, beneficiaria esse aquecimento global justamente para a produção de café. E para assentamentos humanos ainda no TAR, Carcavalo, ele evidencia que a distribuição geográfica de doenças transmitidas por vetores no Brasil, por exemplo, malária e dengue, elas aumentam também com a temperatura elas se dispersam, atingindo maiores assentamentos humanos, quando há um aumento de temperatura e também maiores precipitações. Mudam quando a temperatura e a precipitação aumentam, e estes influenciam os principais componentes da capacidade vetorial, atingindo um maior número da população. Saldívia também observou tendências crescentes de mortalidades em idosos após picos de poluição atmosférica no ar de São Paulo, pois o calor prolongado aumenta a produção de poluição e dispersão de alérgenos. E no número de contribuições brasileiras no relatório do IPCC, então, em um primeiro momento, apenas encontrei dois pesquisadores brasileiros, em hidrologia e recursos hídricos no FAR, e encontrei em torno de 15 pesquisadores brasileiros em hidrologia e recursos hídricos no TAR, e 10 brasileiros em assentamentos humanos, né? 10 pesquisas provenientes de brasileiros em assentamentos humanos, e esses são os que mais contribuíram no TAR. Então, os meus resultados esperados é entender a evolução das pesquisas, e principalmente os avanços de como as mudanças climáticas estão afetando os diferentes sistemas, especificamente os recursos hídricos e os assentamentos humanos aqui do Brasil, contribuir com a identificação das vulnerabilidades, da sensibilidade e riscos de impactos presentes na região sudeste do Brasil através do estudo de caso, e contribuir com o meio acadêmico científico para tomadores de decisão. Essas são as minhas atividades ao longo de todo o meu ano letivo. Eu acabei trancando o terceiro quadro, o segundo quadro de 2020 nós não tivemos aula por causa da pandemia, e aí isso refletiu aqui no terceiro quadro, onde eu deixei a minha defesa para concluir a pesquisa. Essas foram as minhas principais